convido primeiro até vocês a verem a reportagem que o GE fez lá sobre as maiores derrocadas da história do futebol mundial, que você vai ver que teve derrocadas, eu acho que são similares, mas a do Botafogo realmente vai se tornar mais marcante, principalmente nos últimos tempos, a gente não vai esquecer dela. E assim, eu não vou falar muito do que entendeu o que aconteceu, já comentei aqui em outras lives que é meio inexplicável a gente for citar o que aconteceu aqui e por quê. Como torcedor, a gente realmente fica completamente decepcionado, não tenho o que falar, esperando realmente só que o Botafogo conquistasse essa vaga direto, que já ficou mais difícil, né? Com esse tropeço contra o Cruzeiro. O Botafogo que pega um Inter no Beira-Rio. Sim, um jogo onde o Cruzeiro, o Botafogo, eu acho que ele, nos últimos jogos, eu acho que nos últimos jogos não, eu diria nos 10 últimos jogos, faltou um pouco de senso de emergencialidade do Botafogo, ter noção pelo que ele estava brigando no campeonato. Eu acho que o Botafogo, aconteceu isso com o Botafogo. E assim, o que foi passado vendo o time em campo é ainda que os jogadores não entenderam a magnitude do que eles fizeram, né? Do que eles fizeram. Eu acho que eles ainda não entenderam sobre o que o que eles tiveram de responsabilidade na derrocada que o Botafogo teve, que para mim são os principais culpados ali. Eu queria até complementar isso que você está falando dos jogadores. Eu acredito que a derrocada do Botafogo começa com a saída do Bruno Lage, a derrocadona mesmo, que foi a partir do momento que os jogadores se envolvem para poder pedir a saída, praticamente batem no peito. Não estou falando que a situação do Botafogo ali já não estivesse com uma performance abaixo do esperado, tá, para o campeonato linha, mas o início da derrocada eu acho que foi ali. Então acho que a parcela de culpa dos jogadores cada vez aumenta nessa história. O Eric falou que não queria entrar nessa de si, né, e tudo mais, que ele não acredita nisso, mas eu tô com o Leandro nessa. Eu acho que o Bruno Lage, ele já estava querendo mudar o time, porque ele já estava vendo que aquilo ali não estava bem, né? A única coisa que eu acho que ele conduziu mal, porque o problema é de os treinadores estrangeiros, eles querem saber de tática, eles querem saber pouco de vestiário. Alguns, né? Não vou generalizar. O Abel, por exemplo, é um grande vestiário, mas o Bruno Lage não é. Então, quando ele conduziu muito mal a questão de pôr o Tiquinho no banco. E aí, meu amigo, ali destruiu um pouco o prestígio dele com o elenco e com o torcedor. Não acho que foi ali. Não, mas aí que não acho o que torcedor já estava. Hoje o Tiquinho Soares é titular absoluto? Não, então, mas o problema não foi... Gente, assim... eu acho que o Tiquinho no banco hoje, para mim... Não, sim, mas a questão... Eu acabo sendo um pouco mais conhecedor do Botafogo, acho que pelo ser torcedor e acompanhar durante tanto tempo. A questão onde o Botafogo perde o campeonato é claramente quando... Hoje, ainda mais, assim... Para poder dar para ficar compreensível a minha fala, primeiro, tem duas declarações que eu vou comentar, que é a questão da declaração do Textor e a declaração do Diego Costa. O Diego Costa fez uma declaração pós-jogo contra o Cruzeiro, lembrando que o Diego Costa ele tomou amarelo e não joga contra o Inter, tá? Então pode ter sido contra o Cruzeiro o último jogo do Diego Costa com a camisa do Botafogo. O contrato dele acabou no final do ano, ele não é dito se irá renovar. Ele até, quando foi questionado sobre isso, ele preferiu não falar nada ainda sobre essa questão de futuro. Ele falou que faltou ao elenco do Botafogo um pouco mais de humildade e maturidade. Foram as palavras que ele usou. Que o oba-oba que a torcida tinha não poderia ser repassado aos jogadores. Uma impressão que isso traz, essa declaração traz, e até uma impressão que pode dar um tipo de pensamento diferente no torcedor, é de que tinha ali dentro uma coisa de já ganhamos. É isso que o Diego Costa quer passar. Foi falado que pode ser uma declaração do Diego Costa porque ele tá irritado que não jogou muito e tal, não sei o que. Pode existir. Lembrando que o Diego Costa ele chega no meio de temporada. Mas foi uma das coisas que eu já falava isso, principalmente entre torcedores do Botafogo, que era um pouco inexplicável a queda de rendimento de alguns jogadores. Realmente parecia que o Botafogo, em jogos como Cuiabá, em jogos como o próprio Goiás, em jogos contra o Atlético Paranaense até, o Botafogo, ele estava assim... Eu tenho uma vantagem. O Botafogo realmente sentou em cima da vantagem.
que parecia. A declaração de Diego Costa deixa isso muito mais claro. O próprio jogo contra o Palmeiras, que pode ser até, que para mim é o jogo do campeonato, o Botafogo perde o título brasileiro naquele jogo, por isso que eu não acho que foi ali contra o Bruno Lage, não foi, não, foi ali naquele jogo. O Botafogo Não, tinha só para também falar repetir o que eu disse, eu não acho que o Botafogo perdeu o título na saída do Bruno Lage, não. Eu acho que o início da derrocada do Botafogo foi ali. Mas que o jogo do título pro Botafogo foi o Palmeiras, eu também concordo. Mas ali o Botafogo já estava indo de mal a pior para mim. O início da derrocada do Botafogo foi com a saída do Luiz Castro. O início é ali, ela se carrega até o início é ali. Não tem como não falar que não é. Mas o jogo contra o Palmeiras foi o jogo que mostrou um pouco eu diria, da falta de humildade do Botafogo. O Botafogo faz o primeiro tempo mais contra o Palmeiras, teve N oportunidade de matar o jogo e faltou um pouco mais de calma para poder matar o jogo. Ele vai para o segundo, ele começa o segundo tempo numa concentração no nível muito abaixo do que o jogo pedia. Ele toma o gol do Endrick, o Botafogo tenta acordar para o jogo, tem o pênalti do Chiquinho, ele acaba perdendo. Então, acho que faltou para esse time do Botafogo senso de decisão, faltou, na minha opinião, humildade, eu não posso dizer que é verdade, tá? O Diego Costa falou, mas a impressão com esse argumento que o Diego Costa traz, e que a gente até pensava que a gente poderia nos expor, eu não expus aqui porque eu não queria expor o jogador e que eu achava que era uma coisa que eu poderia ser só da minha cabeça, tá? Mas realmente, eu acho que o time do Botafogo, por um momento, sentou na vantagem e acreditava que realmente o título estava ganho. Eu acho que isso em muitos jogos passou por isso. Pensar que se ele pudesse apertar um pouco mais, ele poderia conquistar um ponto a mais e que seria muito importante na briga, ou até uma vitória se ele precisasse pressionar um pouco mais o time adversário nos minutos finais, por exemplo. Eu acho que faltou isso no time do Botafogo. E pode ser que essa declaração de Diego Costa tenha confirmado um pouco do nosso pensamento. E a declaração do técnico? Eu acho... Vai lá, Jean, antes de passar pro... Eu acho que também essa questão da pressão de cavalo paraguaio, de que, como é que o Botafogo chegou ali? Essa pressão não estava incomodando no primeiro turno porque estava ganhando. E aí eu acho que essa pressão, ela interfere no título do Botafogo quando o Botafogo perde... Ele perdeu 3 jogos seguidos ali com o Bruno Lage, que foi o Flamengo. Não, ele deixa de ganhar. Ele empatou com o Goiás, ele perde para o Flamengo e ele perde para o Defensa e Justiça lá. Foram 3 derrotas, mas não... Mas são jogos no Brasileiro. Ele perde, se não me engano, 3 jogos, ou deixa ele ganhar 3 jogos contra o Flamengo e tem mais 2, cara. Eu não tô lembrando agora que eu até brinquei com você assim, falei, Eric, esses jogos, é normal o Botafogo perder, tá tudo bem ele perder esses 3 jogos que ele perdeu. E nisso, desses 3 jogos que era ok perder, se gerou uma crise, assim, o seguinte, vamos perder o campeonato. Quando o Botafogo ainda tinha uma gordura. E aí, eu acho que nesse sentido bateu o desespero. Estão falando, não, então vamos mandar o Bruno Lage embora, porque qualquer um vai fazer uma campanha a ponto da gente não perder, porque a gente vai perder a gordura com o Bruno Lage. Eu acho que o Bruno Lage poderia ter sido demitido mais à frente, acho. Mas eu acho que bateu um desespero muito rápido. Muito rápido. Cara, eu acho que os jogadores ajudaram. A gente vai se estender um pouquinho aqui, mas acho que um ponto também é que a avaliação da diretoria do Botafogo entender que o Lúcio Flávio conseguiria entregar mais do que o Lage. Por exemplo, eu acho que o Botafogo está com 63 pontos. O Palmeiras está com 64, né? O Palmeiras está com 69. O Bruno Lage, ele não conseguiria fazer 9 pontos a mais que o Lúcio Flávio para poder garantir o título do Botafogo? Pode ser que não. Não, mas quem é mais treinador? Bruno Lage ou Lúcio Flávio? Se eu tivesse que apostar, é isso. Se eu tivesse que apostar, eu apostaria no Bruno Lage. Então, mas quem disse que os jogos que o Lúcio Flávio... Por exemplo, o Bruno Lage podia não ganhar do Fluminense, podia não ganhar da América. Você entende? Isso a gente fala hoje é muito difícil. É ser engenheiro de obra pronta. Eu sei que é ser engenheiro de obra pronta. Se o Chiquinho faz o gol contra o Palmeiras, cara, eu acho que menor das responsabilidades é do treinador, sendo bem sincero. Para mim, de tudo, para mim tem culpados à frente antes do treinador. Eu acho que o treinador é um dos culpados. Mas tem os culpados à frente. Os jogadores são os principais responsáveis. Porque se o Chiquinho faz o gol, a gente não estaria falando disso agora. A gente vai sempre falar do...
do É. jogador, Rapidinho, para mim. Vamos Falando- só para retomar aqui, só para a gente falar da declaração do Textor para a gente poder avançar. Queria que o Eric comentasse como é que caiu essa declaração também na torcida do Botafogo. É só para tu falar das 3 derrotas seguidas, né, Jean? Eu vi. Isso, vamos lá. Flamengo, Rapidinho, só pra mostrar Atlético e quem foi. Corinthians, né? E os dois Atlético e Corinthians em casa. Foi um absurdo. Fora Aí de casa. empata Não, com foi. Goiás. Sim. E aí que bate o desespero. Mas Pra aí o demissão problema, eu já te falei, do Bruno foi Lage. a declaração dele contra o Flamengo, que pode ter sido, ele usou palavras ruins, mas atrapalhou. Boa. Aí, pra Bom, mim, vamos de declaração. Vai. Então, a declaração do Textor era até bem consciente. Eu não acho ela errada. É que hoje o torcedor não vai entender. Eu entendo. Eu acho que o Botafogo foi além do que se imaginava. Foi além do que se imaginava. Só que a forma como termina o campeonato é muito melancólica e difícil para o torcedor do Botafogo. Mas eu concordo que dentro do planejamento do Botafogo foi acima do esperado. Se esperava do Botafogo uma brigar por pré, o Botafogo chegou a brigar pelo título durante a temporada, acabou que vai ficar na pré, né, de qualquer forma, mas brigou acima do esperado. A questão é como terminou, né, que é muito melancólico. Mas ele diz que ele tem um planejamento, de que o CT que ele quer formar integrado com seus clubes aí, como o Lyon, o Crystal Palace e o Molenbeek, vai ajudar na formação de jogadores, vai trazer destaque do futebol da América do Sul, isso tudo que ele pretende tornar o Botafogo maior e maior e brigar por top 3 ainda no futebol brasileiro durante as próximas temporadas. O planejamento dele não é absurdo, eu acho que faz sentido a fala dele, mas como ele mesmo falou, o lado torcedor dele se sente incomodado. E não tem como a gente não se sentir incomodado. Pela forma como termina. Realmente, a gente acaba entendendo o lado do Textor, mas hoje é muito difícil para a gente engolir isso. Com certeza. É muito difícil. A gente não vai, por muito tempo, aceitar ainda. Isso vai ficar bem, bem engasgado e bem no nosso pensamento. Mas, o que eu quero, se puder, né, ainda é que ele pense com muito carinho nos seus próximos passos, que vão ser muito cruciais para definir como a torcida do Botafogo vai se portar e vai acompanhar e apoiar o time nos primeiros meses da temporada seguinte, que pode ter uma pré-Libertadores ali. Então, eu acho que ele vai ter que pensar muito bem nas contratações, nas declarações e no que ele vai fazer a partir de agora para ter a confiança da torcida de volta, que vai ser muito importante para ele conquistar essa vaga na Libertadores, caso jogue realmente